Boa noite. Em apenas 30 minutos, vamos deixar você bem informado sobre as notícias que são destaque em Minas nesta segunda-feira. 40 armas e 2 toneladas de maconha foram apreendidas pela polícia. A droga estava escondida em uma carga de farinha de trigo. 3 pessoas ainda foram presas. Empregadas domésticas e faxineiras sofrem com assédio moral dentro da casa dos patrões e muitas não denunciam. Nós preparamos uma reportagem especial sobre esse assunto porque foi criada uma campanha em BH para conscientizar patrões e trabalhadores. Lâmpadas antigas da iluminação pública começam a ser trocadas por LED em Belo Horizonte. Polícia Federal indicia 8 pessoas investigadas na Operação Acrônimo, que apurou um suposto esquema de lavagem de dinheiro para campanhas eleitorais e entre elas está a primeira-dama de Minas, Carolina Oliveira. Indústrias mineiras trabalham com novas tecnologias para entrar no estágio 4.0. Hoje você vai ver o que o setor de alimentação está fazendo para surpreender os consumidores. Atlético vence Cruzeiro no último clássico do ano, que teve 4 gols. E tem novidade no time celeste, com o jogador renovando o contrato antes do prazo. Quem será? E nesse final de semana em BH, teve chefe de cozinha trabalhando ao ar livre com pratos criativos no Festival Fartura. Mais detalhes sobre essas e outras notícias a partir de agora. De janeiro a setembro deste ano, mais de 6 mil ações envolvendo assédio moral no emprego foram ajuizadas no Tribunal Regional do Trabalho aqui em Minas. Acredita-se que esse número poderia ser maior se mais trabalhadores denunciassem. Nós fizemos um recorte nesta pesquisa para falar do que vem acontecendo com empregadas domésticas e faxineiras. Tem patrão que não deixa a profissional entrar em casa porque diz que ela está, por exemplo, acima do peso. Fala mal da comida que ela leva para o almoço ou ainda a chama de lerda. Uma empresa que emprega essas profissionais decidiu fazer uma campanha para sensibilizar os clientes e a comunidade contra o assédio moral. Humilhação, ironia, ofensas. A cliente queria tirar uma mancha do piso e eu não sabia um produto que pudesse tirar a mancha. Então ela me chamou de burra. Esse tipo de situação, entre outras condutas, configuram o assédio moral. Que tipo de relato que chega para você? A gente já teve relatos com relação ao almoço que elas levam, que a comida não cheira bem. Já tivemos clientes que não deixaram a profissional entrar na casa dele para realizar o serviço porque ela estava acima do peso. Tivemos clientes que dispensaram a profissional por causa da religião ou zombaram da religião delas. Então a gente tem todo tipo de relato. Cansada de ouvir relatos das funcionárias e com medo de muitas esconderem o problema, Elisa criou uma campanha contra o assédio moral. A gente teve a ideia de fazer a campanha para que mais pessoas compartilhassem esses acontecimentos com a gente, para que a gente tentasse sensibilizar as pessoas com relação a esse assédio. O assunto é grave, mas infelizmente corriqueiro. Somente de janeiro a setembro deste ano, mais de 6 mil ações trabalhistas envolvendo assédio moral foram ajuizadas no Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais. E o número de ocorrências pode ser bem maior que o número de ações, já que nem todas as vítimas denunciam. O assédio moral é uma conduta, ação ou omissão por meio da qual qualquer pessoa no local de trabalho ofende, xinga, humilha, desmoraliza, abusa. Enfim, ofende a dignidade e a integridade física ou mental de forma repetida e contínua. O Código Penal brasileiro institui o crime de assédio moral no trabalho e prevê pena de detenção de 1 a 2 anos ou indenização. Na justiça, para ela pleitear uma ação de indenização por danos morais, o ônus da prova é dela. Ela vai ter que fazer essa prova. Então, a primeira coisa que ela vai ter que fazer é anotar datas, guardar bilhetes, testemunhas, se for o caso, até fazer gravação, desde que ela seja interlocutora. Gravar, porque isso é prova para ela demonstrar perante ao juiz que ela foi vítima de um assédio. Wanda já precisou voltar a pé para casa porque a patroa não deu o dinheiro da passagem. Hoje, ela relata toda e qualquer situação constrangedora. Qualquer coisa que eu me sinto que não está legal, eu ligo, aviso as meninas tomam providência na hora. Adriana acha esse tipo de situação um absurdo e costuma tratar com muito carinho as pessoas que trabalham na casa dela.
todas as pessoas merecem respeito, independente de qualquer profissão, de cor, sexo, religião e etc e tal. Tem que ser um ambiente agradável, gente. Todo mundo tratar todo mundo bem, brincar, rir, sabe? Eu acho que tudo, sabe, tem que ser uma coisa bem natural, igual a gente trata uns aos outros dentro de casa. A Adriana falou certinho, né? Respeito é bom e todo mundo gosta. Outro destaque de hoje é que R$1 milhão em joias e dinheiro foi roubado de uma mansão no bairro Mangabeiras, na região centro-sul de Belo Horizonte. A polícia militar afirmou que bandidos arrombaram a porta do imóvel e levaram um cofre, entre outros objetos de valor. Imagens das câmeras de segurança de vizinhos registraram a fuga dos suspeitos em um veículo preto. A nova iluminação da capital começou a ser instalada hoje. Ao todo, 182 mil pontos de iluminação receberão luminárias de LED em substituição às lâmpadas de vapor de sódio antigas, que iluminam menos, gastam mais energia e têm pouca durabilidade em comparação com as mais modernas. A troca será finalizada em 3 anos. Esse modelo será substituído por esse outro, mais moderno e com uma série de vantagens. A primeira e grande vantagem delas é que ela é uma iluminação que apresenta um percentual de falha mais baixo. Enquanto a iluminação convencional de vapor de sódio, que atualmente ilumina Belo Horizonte, apresenta uma taxa de falha de aproximadamente 6%, o LED apresenta uma taxa de falha em torno de 1%. E a segunda grande vantagem do LED é que o LED, além de apresentar uma taxa de falha menor, ele é mais econômico. Os primeiros bairros onde a BHIP está trabalhando na troca da iluminação pública são os mais carentes e com alto índice de criminalidade. Esse tipo de trabalho será realizado diariamente sem cessar até o final de 2020. Serão 3 anos para que os mais de 182 mil pontos de iluminação de Belo Horizonte estejam funcionando com as novas lâmpadas de LED. A população do bairro Céu Azul aprovou a mudança em todos os aspectos. Tem rua aqui que fica muito escura, dá pra gente andar de noite, que aí fica escuro, que a lâmpada no meio, mas no meio é meia pouca. Vai melhorar muito, vai evitar receio de a pessoa andar à noite, né? Vocês vão ter mais liberdade, né? Será implantado também o programa de iluminação de destaque em várias regiões notórias da capital mineira, como a Pampulha e Praça da Liberdade, por exemplo. São pontos onde tem grande fluxo de pessoas, inclusive de turistas, e, sem dúvida nenhuma, além da valorização, vai propiciar que o cidadão de Belo Horizonte possa frequentar esses locais em período noturno. Veja agora mais notícias que são destaque em Minas nesta segunda-feira. 2 toneladas de maconha e 40 armas foram apreendidas e 3 pessoas presas pela Polícia Militar Rodoviária na zona rural de Divinópolis, no centro-oeste de Minas. A droga e as armas estavam escondidas dentro de uma carreta em meio à carga de farinha de trigo vinda de Foz do Iguaçu, no Paraná. Os produtos seguiam para Contagem, na Grande BH. Belo Horizonte é a cidade com o maior número de carros por habitante entre 17 capitais, segundo o estudo da Confederação Nacional do Transporte. A taxa de motorização na capital é de 0,6, superior à da maior cidade do país, que é São Paulo. O indicador vai de 0 a 1 e quanto mais próximo de 1, maior a quantidade de veículos na cidade. O estudo revela ainda que BH apresentou um crescimento de 28,5% na frota de veículos individuais entre 2010 e 2015. No mesmo período, o crescimento da população belo-horizontina foi de apenas 5,4%. Foi cremada nesta segunda-feira em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, a escritora Ângela Lago, de 71 anos. Ela passou mal no sábado com uma embolia pulmonar. Ângela é natural de Belo Horizonte, foi uma das autoras mais importantes da literatura infantil no Brasil. As principais obras dela são O Bicho Folharal, João Felizardo, O Rei dos Negócios e Um Livro de Horas. O clássico entre Cruzeiro e Atlético foi marcado por brigas entre torcedores. A PM registrou ocorrência no Alto Veracruz, região leste de BH. Moradores relataram que torcedores passaram atirando pedras nas casas. Suspeitos ainda atiraram contra uma viatura policial, que se envolveu em um acidente e um policial ficou ferido sem gravidade. Uma arma foi apreendida. A polícia conteve a confusão e os suspeitos foram encaminhados para uma delegacia da região e liberados. E veja a seguir as atuações de Atlético e Cruzeiro no clássico desse domingo. O Galo venceu de virada por 3-1 no Mineirão. Já já você confere os melhores momentos da partida.
Deu Atlético no clássico desse domingo. O Cruzeiro foi o primeiro a marcar e já nos primeiros minutos, mas depois que voltou do vestiário, o Galo marcou 3 gols e saiu com a vitória. Vamos ver agora os melhores momentos da partida, que terminou com o Cruzeiro no 5º lugar do campeonato e o Atlético em 10º. Demorou 8 minutos para aparecer o primeiro ataque do jogo. Adilson de cabeça. O Cruzeiro respondeu com Hudson e Diogo Barbosa, exigindo boa defesa de Vitor. Com meia hora de jogo, a Raposa encaixou um contra-ataque mortal. Linda jogada de Arrascaeta, bola para Diogo Barbosa na esquerda e escorada de Rafinha para Thiago Neves de perna direita estufar as redes. 1-0 Cruzeiro. Otero tentou diminuir cobrando falta, mas era o time celeste que chegava com mais perigo. Alisson perdeu a chance de ampliar. No segundo tempo, parecia que o Cruzeiro iria mesmo aumentar a conta. Depois de Vitor pegar essa bomba de Diogo Barbosa, o Galo não ficou no quase. Cruzamento da esquerda, desvio de Fred e Otero, como uma flecha, empatou o clássico. Casares entrou na partida e fez essa jogada que parou nas mãos de Fábio. Bola nos pés de Robinho dentro da área. Um drible e um chute. Gol. Virada atleticana, 2-1. Se não fosse Vitor, Thiago Neves teria empatado nessa cobrança de falta. Mas aí, aos 35, veio o golpe final. Jogada de Casares. Bola nos pés de Robinho, que estava inspirado. Chute no ângulo, 3-1 para cima do rival. E só não virou goleada porque Casares errou essa última finalização. Garantido na Libertadores do ano que vem, o Cruzeiro se mantém estável no campeonato. Mas foram 3 pontos importantíssimos para o Atlético rumo ao grupo de classificação à competição continental. Isso porque o Botafogo é um adversário direto na briga. Enfrenta o líder do campeonato nesta segunda-feira e depois o próprio Atlético. Quando você se confronta com uma equipe com a qualidade do Cruzeiro e consegue realizar isso, é realmente alguma coisa que me inspira otimismo, entendeu? Só que nós temos que combater aquilo que foi responsável pelo nosso último revés, né? Essa instabilidade, essa inconstância. Olha, embora o torcedor valorize muito e a gente também sabe a importância de um clássico, nós não estamos jogando o Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro. Nós estamos jogando o Campeonato Brasileiro contra 20 equipes. E nós temos que nos colocar melhor do que essas 20 equipes. Estamos em 5º agora. Então estamos à frente de 15 equipes. O que quer dizer que é um bom Campeonato Brasileiro. Já está com a gente aqui no estúdio do Jornal Band Minas o comentarista e repórter André Salles, que vai analisar a partida. André, claro, o Atlético levou melhor nesse último clássico do ano, mas o que você achou ali das jogadas em campo? Boa noite. Boa noite, Inácio. Acho que dá para falar, né? Às vezes é um clichê do futebol, mas um jogo de 2 tempos bem distintos. A gente está até vendo aí os melhores momentos. O Cruzeiro foi muito bem no primeiro tempo, fez o primeiro gol, o Alisson acabou perdendo uma boa oportunidade, teve bola na trave, como a gente está vendo. Já no segundo tempo, principalmente depois do gol de empate, o Atlético cresceu muito. E aí, quando fez o 2-1, o Cruzeiro tentou sair, tentou o empate. Quando ficou aberto, o Atlético fez 3-1 e por pouco não saiu com um resultado ainda mais elástico, ou seja, Casares perdeu uma grande oportunidade, o jogo poderia ter até ficado 4-1, ou seja, segundo tempo muito do Atlético, primeiro tempo do Cruzeiro, mas na soma o Atlético mereceu a vitória. Quer dizer que a torcida celeste não tem por que implicar com o resultado, né? Vai reclamar de um ou outro jogador, mas o resultado foi justo. Mas eles tentaram. Verdade. Bom, e tem novidade aí no time celeste, que é uma renovação de um contrato de um jogador que, é queridíssimo pela torcida. Quem foi que renovou o contrato até antes do tempo, né, André? Exatamente, muita gente esperava, né, essa renovação aí no fim do ano, mas não. Hoje à tarde saiu a notícia, goleiro Fábio, jogador que mais vestiu a camisa do Cruzeiro, fica por mais 2 anos, até dezembro de 2019. Mais história pela frente. Obrigada, André. Exatamente, obrigado. As indústrias mineiras estão trabalhando para renovar seu parque e suas tecnologias de produção dentro da linha 4.0, já aplicada em países como Alemanha, China e Estados Unidos. Em Belo Horizonte, um centro de inovação e tecnologia está ajudando as empresas a dar esse passo. Na nossa série Indústria e Desenvolvimento, vamos falar hoje do setor de alimentos e de como a ciência é fundamental para garantir a melhoria dos produtos. Esse segmento obedece a leis bem rígidas de qualidade e todo cuidado é necessário. Durante
Durante as gravações dessa reportagem, a nossa equipe pôde acompanhar até um teste, no qual o consumidor é convidado para dar palpite sobre qual sabor gosta mais. Indústria e desenvolvimento. Quando você compra um alimento, quer qualidade, certo? Mas para isso precisa ficar ligado na composição dos produtos. Uma preocupação de quem consome, mas também de quem produz. Nessa amostra de polvilho, a gente verificou se ela realmente continha a ausência de glúten que estava declarada no rótulo. E através do ensaio foi verificado que sim, ela não continha o glúten. O laboratório de microscopia é um dos 5 existentes no Instituto Senai de Tecnologia, Alimentos e Bebidas. O trabalho vai desde a abertura de uma empresa até o preparo da indústria para a exportação. A empresa quer desenvolver um produto novo, a gente pode auxiliar ela nesse desenvolvimento ou melhoria do produto. Consultoria em melhoria de processo, adequação para exportação, pesquisa e desenvolvimento, desde o microempresário até a grande indústria de alimentos. No laboratório de microbiologia, a Alessandra está preparando uma amostra de geleia para análise. A contaminação dos alimentos pode ser provocada muitas vezes por falha humana. Durante as análises, a gente vai perceber se tem a contaminação por micro-organismos patogênicos, como salmonela, que pode acarretar doenças no consumidor. Já o laboratório de biotecnologia ajuda a indústria na elaboração de rótulos para que o consumidor possa confiar no que é informado em relação aos alergênicos, como a presença ou não de glúten ou lactose no produto. A maioria dos produtores eles estão tomando o cuidado de fazer os ensaios laboratoriais que são importantes para fazer essa comprovação. Este outro laboratório de fisioquímica é responsável por elaborar a tabela nutricional dos alimentos. Para montar a tabela, a gente faz teste de umidade, cinzas, proteína, lipídios, daí a gente determina carboidratos e valor calórico. Outra função desempenhada pelo Instituto é a de medir a reação do consumidor frente à característica de algum alimento. Consumidores externos são chamados para avaliar determinado produto, seja esteticamente ou alguma especificidade do alimento, como aroma, sabor ou textura. É aqui nessa sala que é feito o preparo das amostras para análise sensorial. Lorena, o que nós vamos testar aqui hoje? O objetivo da análise sensorial hoje é avaliar, então, diferentes concentrações de açúcar em um biscoito. Então, o objetivo é ver qual a concentração o consumidor vai gostar. A amostra é dada sem nenhuma identificação para o provador. Aqui são testadas 4 concentrações de açúcar diferentes. O que você preferiu? Eu preferi o número 2. Ele realça mais o sabor, que era um biscoito salgado, mas ele realça mais o sabor do sal mesmo. Qual que foi sua amostra preferida? A amostra número 2. Por quê? A amostra número 2, eu senti que ela tem uma crocância melhor, o teor de sal está mais apurado. Lorena, pelo visto o preferido foi o número 2, né? Isso, então agora o cliente ele já sabe qual é a formulação mais bem aceita pelo consumidor e aí a partir disso ele já pode produzir o produto dele. Nosso jeito de encarar a vida interfere nos resultados que conquistamos. Chegou a hora da sua pílula semanal de entusiasmo com o professor Pachecão. Seja otimista, mas por favor, também trabalhe, lute, se esforce. A crença tem poder infinito, ela mexe com o destino, ela acompanha a sua vontade. Ao esperar o melhor, você cria uma expectativa positiva que detona o processo de vitória. Ser otimista é ser perseverante, é ter uma fé inabalável e uma certeza sem limites de que tudo vai dar certo. Ao nascer o sentimento de entusiasmo, o universo aplaude tal iniciativa e conspira a seu favor. Acredite nisso, colocando a seu serviço. Saiba que é você quem escreve a história de sua vida. Ao optar pelas atitudes construtivas, você cresce como ser humano e filho dileto de Papai do Céu. Confiança inspira confiança, alegria atrai alegria. Ao exalar esse estado otimista, nossa consciência desperta energias vitais que vão trabalhar na direção de nossas metas. Então, seja incansavelmente otimista. Faz bem para o corpo, para a mente e para a alma. Nas grandes batalhas da vida, o primeiro passo para a vitória é o desejo de vencer. Lembre-se de que você nunca vai ter uma vida extraordinária fazendo apenas o que é seguro. Se você esperar por condições perfeitas, nunca vai fazer nada. É humano e natural viver aflições. Só não é inteligente conviver com elas por muito tempo. E quando surgir um problema, não discuta a causa, mas sim a solução.
Seja mais paciente consigo mesmo. Saiba entender suas limitações. Sem esforço, não existe vitória. Ao escolher com sabedoria viver sua vida com otimismo, seu coração sorri, seus olhos brilham e a humanidade agradece por você existir. Acredite em você e vá, jamais desista. Um dia você vai olhar para trás e se orgulhar de não ter desistido. Acredite nisso. Falou legal? É isso aí. Bye, bye. E veja a seguir, Festival de Gastronomia ao Ar Livre. Os detalhes depois do intervalo. A Polícia Federal indiciou 8 pessoas investigadas na Operação Acrônimo, que apurou um suposto esquema de lavagem de dinheiro para campanhas eleitorais, e entre elas estão o ex-presidente do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Luciano Coutinho, e a primeira-dama de Minas Gerais, Carolina Oliveira, esposa do governador Fernando Pimentel, do PT. A Polícia Federal concluiu que Pimentel atuou com o auxílio de Coutinho para intervir em negociações entre empresas. O governador mineiro tem direito a foro privilegiado e não foi indiciado. Os fatos investigados pela Polícia Federal concluíram que o governador recebeu 3,2 milhões de reais de empresas de fachada quando era ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, período de 2011 a 2014. Outros 2,8 milhões teriam sido pagos à primeira-dama Carolina de Oliveira. Nós vamos conversar com a Luciana Viana, que está na nossa redação. Luciana, segundo esse relatório aí da Polícia Federal, houve todo um esquema envolvendo empresas. Conta pra gente mais detalhes. Boa noite. Exatamente. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. De acordo com o relatório final da Polícia Federal, Fernando Pimentel, ele teria atuado em 2011 a favor de interesses da empresa Casino, que queria barrar a fusão entre o grupo Pão de Açúcar e o Carrefour. Por influência de Pimentel, o então presidente do BNDES, Luciano Coutinho, determinou que o banco incluísse uma cláusula no acordo que barrava o financiamento para a fusão. Em troca, o grupo Casino teria repassado o dinheiro para a empresa OLI Comunicação da mulher do governador. O relatório da Polícia Federal indica que Fernando Pimentel seria o coordenador de uma organização criminosa. A polícia agora aguarda a autorização do Superior Tribunal de Justiça para que o governador seja indiciado, já que ele, Nácia, tem foro privilegiado. Ok, Luciana, obrigada pelas informações. A defesa do governador informou em nota que ele repele veementemente o relatório da Polícia Federal. Já a mulher de Pimentel, Carolina, disse estar indignada por ter sido indiciada sem prova por uma acusação inverídica. O grupo Casino, dono do Pão de Açúcar, informou que cooperou com a investigação e foi surpreendido por conclusões equivocadas. Luciano Coutinho afirmou que todas as decisões tomadas por ele sobre a fusão entre Carrefour e Casino estiveram dentro da legalidade e da lisura. O fim de semana foi gastronômico aqui na capital. Amantes da boa comida visitaram o Festival Fartura, realizado no Barro Preto, região centro-sul de BH. Aceita? E que tal uma saborosa maçã de peito baseada em catuaba com purê de batata doce defumada e farofa de amendoim? Ou você prefere esse espetacular hambúrguer artesanal? Calma, porque tem sobremesa também. É o Festival Fartura, que chegou à 4ª edição neste fim de semana na capital mineira. O evento se caracteriza por reunir atrações gastronômicas pesquisadas em expedições, em busca de ingredientes e personagens que enriquecem a gastronomia brasileira. Você sair fora do padrão de todo dia, do que você conhece, da comida que você prova, da experiência que você tem, degustativa e de contato social, isso é ótimo. É a 3ª edição que eu participo, eu adoro, eu fico esperando, já está no meu calendário anual para vir para cá. São mais de 70 chefes e produtores de vários estados. A gente percorre o Brasil inteiro pesquisando o caminho que o alimento faz do campo ao prato. Quem é a pessoa que está no campo catando uma castanha? Quem é a pessoa que está no campo plantando uma couve? Quem é a pessoa que desenvolve uma farinha pilada? Eu acho que o festival também aproxima os chefes que às vezes estão lá nos restaurantes, às vezes restaurantes que não são tão acessíveis ao grande público. Ele também traz para as pessoas poderem provar essa comida, né, de uma maneira um pouco mais simples, né, mais acessível. Rosana trocou a tradicional produção de café no sul de Minas pela produção de frutas vermelhas. Meu marido costuma brincar que as frutas vermelhas tirou ele do vermelho, é simples assim.
Aqui, as frutas vermelhas são servidas em forma de suco e semi-congeladas como uma irresistível sobremesa. É uma sobremesa que tem leite condensado por cima de amora e framboesa. Uma das novidades do festival é o Fartura Kids, versão da festa criada especialmente para as crianças. A farra gastronômica dos baixinhos está marcada para o próximo fim de semana, no mesmo local do Fartura BH. Se você ficou interessado em levar seu filho para a edição Fartura Kids, anote aí o endereço, Rua Tenente Brito Melo, 1090, no Barro Preto, que fica na região centro-sul da cidade. E uma última notícia, depois da chuva forte que atingiu a cidade no final da tarde de hoje, as autoridades já começam a contabilizar estragos. Inundações foram registradas, acidentes com veículos e muitas quedas de árvores. Na Avenida Paraná, no centro da cidade, talvez o pior dos registros. Uma idosa foi atingida por uma dessas árvores de grande porte que caiu na pista. Ela foi atendida por equipes do SAMU, mas o estado de saúde da vítima não foi informado. Nosso jornal fica por aqui. Nesta segunda-feira eu agradeço a sua audiência, mas eu quero contar com você amanhã, terça-feira, combinado? Tenha uma boa noite.